Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd Review. A gente vai falar hoje... Bom, a gente não, porque eu não vou falar nada, porque eu não sei do que vai acontecer, mas quem tá aqui vai falar sobre a nova série da Marvel na Netflix, Justiceiro. Vamos falar o que acharam, os pós, contras, se é a melhor série da Marvel ou não, se foi chata, se foi legal. Então, eu não sei o que deu em mim ontem, eu acho que foi o espírito de ação de graças, não sei se foi o vento, hormônios, eu tava feliz, não sei o que aconteceu, mas eu falei, Tamires, vamos falar sobre o universo Marvel? Eu fiquei chocada comigo, mas... Débora Reversa. Foi. Encaixamos a gente encaixou mais um ainda sobre o universo Marvel, toda a expansão dele. Então vamos ver. Vamos aproveitar a Débora Reversa. Calma que não chegou esse ainda. Não, você não vai mudar de ideia porque agora já está na pauta. Mas enfim, como vocês já perceberam, a Tamires está aqui. Oi, Tamis. Oi, gente, tudo bem? Eu aqui. Ela que vai assumir o podcast, a pauta hoje, porque enfim, ela assistiu a série do Justiceiro, acho que é o mínimo que alguém pode fazer pra poder falar. É, né? É bem importante você ter assistido a série antes de comentar sobre ela, então. Eu tô aqui também com o Jonatas, que já é quase sócio do Bolsa Nerd. Oi, Jonatas. Oi, pessoal, tudo bem? Aí tô também com o Felipe, que também já tá participando aqui do segundo bolsa? Acho que é, por aí. Meio, terceiro. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Eu tô morrendo de sono. Vamos lá. Acontece. Então eu vou deixar aqui a Tamires começar a falar do podcast, se eu tiver alguma dúvida eu pergunto aqui pra vocês. E é isso, é com vocês a review de Justiceiro. Olá, gente. Então, agora a gente vai falar sobre mais uma das séries da Netflix que saiu agora, que eu estava bem ansiosa pra ver, que é o Justiceiro. Foi anunciada logo depois do Demolidor, se eu não me engano. Se eu estou enganada, me corrijam, tá? Mas ele foi introduzido já no Demolidor, na segunda temporada. Inclusive, foi uma das melhores coisas que aconteceram na segunda temporada do Demolidor e nos deixou muito ansiosos para saber como seria a sua série. Uma breve introdução. Alguém gostaria de falar sobre o personagem? Oi. Eu só gostaria de retocar que é a melhor coisa que aconteceu na segunda temporada, porque a Elektra foi bem fraca, então é a melhor coisa da segunda temporada. É a primeira metade que fala sobre ele, mas eu gostaria de vocês podem introduzir, porque eu li bem pouco do Justiceiro. Quer fazer, Felipe? Posso fazer. Então, Frank Castle, ele é, nos quadrinhos, pelo menos no 616, ele é um veterano da Guerra do Vietnã, que foi servir seu país por amor. Quando ele volta pra casa, a família dele é assassinada no Central Park durante uma guerra de gangues. Frank usa todo o seu aparato militar para ir atrás das pessoas que trouxeram desgraça para sua vida. É um clichêzão, né, quando você para pra pensar, mas a evolução do Frank nos quadrinhos é muito interessante, porque ele é o cara que trouxe o conceito de anti-herói pros quadrinhos mainstream, né, e esse conceito não era muito aproveitado, não era nem muito bem visto pros leitores dos anos 70 e 80, né, tanto que o Frank ficou um tempo de molho até voltar. Ele começou como vilão mesmo do Homem-Aranha, até que foi reformulado, voltou com histórias próprias e se tornou o personagem que é hoje. A popularidade dele veio nos anos 90, né? Sim, nos anos 90. Eu li um pouquinho daquele começo ali dos anos 90. Acho que é isso, né? É isso, eu acho que sim. Assim, essa foi uma introdução pra gente saber qual é o personagem. Coisa mais interessante que aconteceu no Demolidor, eu acho que foi a dualidade entre ele e o próprio Demolidor, porque um trabalha fazendo justiça com as próprias mãos e outro entrega a justiça a justiça do país, ou da cidade de Nova York, que eu acho que nos Estados Unidos é muito localizado. Eles têm uma visão diferente de justiça, e o justiceiro é aquele que vai fazer com as próprias mãos. E então a gente tem aí ele sendo introduzido numa série e trazendo a sua própria série agora, depois dos eventos que aconteceram no Demolidor. A trama do justiceiro, eu achei ela, como a gente tinha comentado ontem em off, né, um pouco simples. É simples. É ele fazendo vingança pela família morta dele, depois de ter sido preso e ele vivendo marginalizado ali, e com uma trama conspiratória, porque o motivo pelo qual a família dele acabou sendo morta tem a ver com eventos que aconteceram antes, enquanto ele estava na guerra. Eu gostei bastante, porque foi uma trama que foi simples? Foi. É meio clichêzona de filmes de conspiração? Mas ao mesmo tempo ela foi tão bem escrita, algumas coisas nela foram arrastadas, assim, que eles
têm um pouco de problema com alguns arcos que vêm pra complementar o arco principal. Mas assim, eu achei super bem escrita, eu achei que ela é envolvente, apesar de muita gente achar que foi meio lenta. Vocês concordam com isso de que ela foi meio lenta? Eu já acho que ela tem uma história longa, porque no final tudo que ele quer é a mesma coisa da segunda temporada, né? Vingar a família dele. E eu acho que pelo fato dele ter um único linha de vingança durante as duas séries, né, que ele participou, eu acho que isso dá o sentido dele estar sempre fazendo a mesma coisa, dele estar sendo lento no que ele tá fazendo, mas eu acho que foi bem escrito mesmo. Eu não acho que a série seja lenta ou que a trama seja arrastada. Eu acho que ela tem motivo pelas, assim, além de que a Netflix precisa ter isso em 13 episódios, que, né, podia ser, a trama podia ser resolvida em 10. Eu acho que ao mesmo tempo em que você tem esse excesso de episódios, os personagens e todo mundo que está envolvido nessa conspiração acaba sendo muito melhor desenvolvido do que seria. Principalmente porque a trama dessa temporada, a trama principal dela, é porque eles precisavam dar um motivo para fazer o Frank lutar. Afinal, que a motivação dele, o próprio escopo, é diferente do que era em Demolidor. Porque em Demolidor, ele começou o trabalho de matar os caras que estavam envolvidos na guerra de gangue lá, que matou a família dele, e daí na primeira cena, já nas primeiras cenas da série dele, ele termina essa missão. Então, acha uma nova identidade, vai lá e segue. Só que teve a necessidade de explorar mais disso e não só continuar a trama de Demolidor. E aí entra toda essa trama conspiratória e todo esse negócio novo em cima do que já era, reciclando, né, Frank novamente, e atrás dos verdadeiros caras que mataram a família dele. Que ele descobre que tem mais além, né, no caso. A descoberta de que vai muito mais além, e você tem uma trama, inclusive, de investigação. É aquilo que eu tinha comentado, né? Você tem muitos elementos, talvez, de narrativas dos anos 80, de filmes que envolvem guerra e conspiração e tal. Me lembrou muito O Atirador, que ele volta, ele acaba se envolvendo em uma trama conspiratória e que sempre vai ter alguém ali pra auxiliá-lo, pra correr atrás dele, pra descobrir que na verdade não foi ele quem fez tudo, ele é só um mero peãozinho na mão de alguém maior. Então eu acho que assim, um dos maiores feitos que essa série fez, pra mim, Tamires, pessoalmente, foi resgatar essa nostalgia que existe, sabe? De você assistir mais daquilo que você sempre assistiu e sempre te motivou, sabe? Assistir filmes de tiro, de pancadaria, exatamente porque você tem uma trama conspiratória por trás que precisa ser resolvida e que te carrega pra você descobrir cada uma das pistas que ela vai deixando junto com os protagonistas da série. Então, pra mim, tem esse mérito. Até porque é o público-alvo, né? Esse pessoal que gosta desses filmes antigos do Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Comando pra Matar. É a galera que gosta, eles fazem, né? Eu sou o público, né? Eu me identifiquei. Então tá. Outra coisa que essa série tem, que a gente comentou e que eu levantaria, são os personagens da série, porque são introduzidos novos personagens, né? Quem faz dessa vez a ponte entre as outras séries é a Karen Page. Você tem novos personagens sendo introduzidos e uma das coisas mais altas da série, assim, pontos mais altos da série é a relação dele com o Micro. Alguém gostaria de comentar? Eu amei. Eu acho que o ator manda muito bem. Eu não conheço nenhum outro trabalho dele, que faz o ator que faz o Micro, mas eu acho que ele mandou muito bem no papel que ele tinha que ter ali, né? Que é ser o amigo, que é ser o cara que precisa confiar um no outro, porque eles literalmente confiam às costas, né? Porque se um é traidor ali, acaba a missão deles. E os dois têm a mesma motivação, o lance da família e tal. Eu gostei muito. Cara, eu também achei o Michael. O ator é muito bom e a dinâmica dele com o Frank é muito da hora, como todo o desenvolvimento disso. Os dois tem uma química tão legal. Tem várias cenas durante a série. Acho que tem uma no episódio 3, que é o episódio de Ação de Graças, onde eles falam sobre família e tal. E, nossa, uma cena tão bacana. Os dois interagindo, os dois conversando, falando do que mais eles sentem falta. E é um lado do Frank também que a gente não vê muito. Você tá acostumado desde Demolidor com a máquina mortífera, e daí chega ali e você tem esse desgaste emocional dele, onde ele fala, onde ele se emociona, descreve a família, você sente tanta empatia por ele, você entende os motivos de ele sentir tanta falta dos filhos, da esposa. E o John Bernthal também, mandou muito bem como ator nessa temporada inteira. Várias cenas ele
consegue, tá tendo uma crise de pânico por um cara com sangue nos olhos, pronto pra matar e tá chorando logo em seguida. É, meu, fantástico. Eu não imaginava que ele tinha esse potencial. Olha, eu também fiquei bem surpresa, na verdade. É porque o Justiceiro, você olha ele como uma máquina de matar de verdade, como você tinha falado, né? Quando você para pra pensar no tanto de desgaste emocional que ele tem, ele só se revela com esse novo amigo que ele acabou fazendo, né? Ele ganha uma carga emocional muito forte nessa série. Uma coisa que eu não esperava. Eu esperava pancadaria, tiro e tudo mais que já é esperado pro Justiceiro, mas essa carga emocional que a série trouxe, eu acho que foi essencial e fundamental pra estruturar o personagem na série. Então é necessário, às vezes, você ter esse personagem que você revela o que fundamenta o personagem principal, né? O protagonista. O que fundamenta ele não é só a vingança, mas sim a falta que ele sente da família dele, de como ele não valorizou a família dele enquanto estava com ele, como ele valoriza agora pela ausência deles, né? E pela brutalidade com que eles foram assassinados. Então, eu acho que fica aí como um dos pontos mais altos de verdade da série do Justiceiro. E eu também gostei da participação da Carrie Page. Eu gostei bastante. Eu acho que ela também faz um pouquinho dessa parte do psicológico dele, sendo a ponte de informação dele e é aquela pessoa que realmente se importa com o Justiceiro, com o Frank. Eu não sei, eu quero ver mais dela. Uma das coisas que eu fico pensando é, próxima temporada de Demolidor vai ser a queda de Murdoch. E eu não sei se eu tô preparada ainda pra me ver livre da Karen Page. Eu acho que ela se superou muito, a atriz se superou muito nessa temporada. Eu acho que ela fez melhor do que ela fazia no Demolidor. Então, eu gosto da personagem. Eu concordo, ela realmente ganhou uma função agora, sabe? Ela não é só um elemento narrativo igual ela virou em Demolidor. Porque na primeira temporada ela foi introduzida e tal, teve aquele lance de seu interesse amoroso, e depois da morte do Ben Urich, ela teve que assumir esse papel na segunda temporada, sabe? E ela tava totalmente desconexa da trama. Ela nem precisava estar ali na segunda temporada. O triângulo amoroso entre a Elektra e o Matt também, meu, aquilo desandou a Karen, ficou totalmente desinteressante. E justamente a dinâmica dela com o Frank na segunda temporada foi tão legal que foi a única coisa que fez sentido com a personagem dela, que ela voltar em O Justiceiro e ter uma função que não é só ilustrativa, torna ela, meu, muito mais interessante. E ela tá naquele episódio que tem uma... Ele é tipo, meio que diferente, né? Que fica contando fatos de cada um e tal, que é bem muito legal aquele episódio também, que ele dá tipo uma mudada na narrativa da história. É o episódio 10 do ataque ao deputado lá, que é contra os de armas, né? Que é o desarmamentista. Isso, que eu tenho o que encerra o arco do Lewis ali, né? Aquele ex-militar traumatizado. Que porra, que arco, né? Arco. Meu, aquele garoto, ele tem futuro, viu? Porque eu gostei muito dele, toda aquela situação, o drama dele com o pai e os conflitos dele, ele conseguiu passar muito bem, cara. Netflix revelando jovens talentos também, né? Não é só... E esse ator, ele manda muito bem, Lewis, porque todo o arco é muito bem estruturado. Esse arco dele, começando no primeiro episódio e envolvendo aquele cara que é o típico eleitor do Trump, sabe? E fazendo essa crítica, ao mesmo tempo que critica o uso de armas, a venda de armas, também critica as pessoas que armas não são necessárias para proteção, e também a questão do ex-militar e como ele é tratado quando ele volta para casa, como ele se sente desvalorizado, no que isso culmina, sabe? Foi uma das melhores tramas da temporada, na minha opinião. Eu conheço americanos republicanos que votam no Trump. A Tamiris também conhece, Som? Conhecemos. E a gente sabe como eles são alienados nessa ideia. Por isso eu acho interessante você poder abordar isso de que, cara, tá errado, você tá tendo uma ideia hipócrita sobre você, sobre seu país, sobre você mesmo. Ao mesmo lado que você defende uma coisa, isso vai em contrapartida contra aquilo que você acredita também. Tem lá, você defende o terrorismo apenas quando ele é de estrangeiro, mas quando é um americano branco que comete terrorismo, então
sabe? Ele é uma vítima da sociedade ou alguma coisa assim. Eu acho tão engraçado, porque quando acontece uma chacina em alguma coisa, ele sempre acha uma desculpa, porque, assim, o posse de armas lá é legal, né, em alguns estados. E aí acontece isso, e aí ele sempre acha algum motivo para aquele atirador, naquele momento, ter feito aquilo, se ele for americano. Se ele for estrangeiro, aí tudo bem, aí você pode inventar que é terrorismo, você pode inventar um monte de coisa, sabe? É bem engraçado, passem a notar isso. E eu acho que a série também tocou nessa ferida, sabe? Tipo, de falar do porte de armas e, como vocês falaram, é muito legal essa crítica que ela montou. E eu acho bacana que ela não assume um posicionamento sendo a favor ou sendo contra, sabe? Ela expõe dois lados e você que decida se isso é bom ou é ruim. A conversa que a Karen tem com o deputado, tipo, tem uma frase ali que é sensacional. Toda a construção daquilo, meu. Esse arco pra mim foi o melhor de todos. Bem mais interessante do que a trama principal, inclusive. É você saber escrever, né? Aquela coisa, tipo, você tem uma oportunidade pra não só trabalhar um personagem, mas como você trabalhar os personagens secundários que aparecem e que você pode dar um certo destaque e você pode fazer uma crítica, porque afinal de contas ela não é a trama principal, então as pessoas vão se ligar mais na trama principal e depois vão parar pra pensar nessas pequenas tramas que acontecem durante a temporada, né? Então eu acho que eles aproveitaram bem esse recurso de você entender a importância das tramas secundárias também dentro de uma série pra você fazer críticas, pra você levantar questionamentos. E então é uma coisa que eu acho que nas outras séries não foi tão bem articulado. Eu tô tentando lembrar de algum momento em que uma trama secundária foi interessante nas outras séries da Netflix, mas realmente não... Nenhuma, não sei essa. Inclusive, um dos pontos fracos de Jessica Jones é exatamente você ter uma concentração tão grande no arco principal que os arcos secundários ficam meio... tudo bem, faz parte pra encher linguiça. E toda a forma como foi explicado como é que se fala? Esse pós-traumático da guerra foi de um jeito que eu nunca vi, cara. Assim, a gente já viu vários filmes de guerra, tal, explica como o pessoal fica traumatizado, mas o meio que ele explica, eu nunca vi, não. Aquele lance de deles ser pessoas que deram a vida pelo país, mas andam na rua e ninguém reconhece eles, que eles não podem andar de farda o tempo todo. Aquilo que incomoda eles, tal, que eles são pra ser heróis, né? Uhum. Mas medalha não serve de nada na hora que ele tá em casa e ninguém reconhece porcaria nenhuma deles. Eu achei isso muito interessante. Nunca vi ninguém retratar isso. Gostei da representação do estresse pós-traumático envolvendo o Frank, mostrando a ansiedade dele, a depressão dele, quando ele alucina, né? Quando ele tem sonhos, quando ele dorme e sonha que sempre revive a morte da família dele de maneiras diferentes, e aquilo te incomoda, sabe? E eu acho que tem motivo pra te incomodar, é pra você. O Justiceiro é uma série que mexe muito com os teus sentimentos. Você vai se pegar em vários momentos virando o olho ou desviando da tela, e quando ela faz essa representação de estresse pós-traumático do Frank, é nesses momentos em que, você se sente mal assistindo, sabe? Você se pega pensando em, pra como todos, esse cara na verdade, tá né? Você sabe? vê aquele grupo lá sendo iludido por uma proposta de vida melhor, sabe? É interessante porque eu trabalhei isso na conclusão do meu curso, né? Eu trabalhei com trauma de guerra. E é uma parte da representação daquilo mesmo, sabe? Como você se encaixar numa vida que não é mais sua. Você passou uma grande parte da sua vida em uma realidade de horror que você nunca racionalizou. E aí, quando você volta, você consegue racionalizar nesse retorno? Consegue nada. E ainda pro Frank teve um a mais, que a única coisa que segurava ele dentro do mundo que não era da guerra foi massacrado, né? Por um grupo que se beneficiou da própria guerra. E queria, né, acabar com a vida dele por conta de ele saber demais. Então você começa a parar pra pensar, é muito profundo mesmo. E realmente, toda vez que você trabalha
trabalha com essas questões de trauma de guerra e guerra. Eu tinha um professor que falava, meu orientador falava assim, é um soco no estômago. Então se prepara que você vai levar um soco no estômago agora e porque você se sente mal mesmo. Tem vários filmes sobre a Primeira Guerra que são horríveis de ver, que você não consegue. E o Frank revelou um pouquinho disso nesses momentos de estresse pós-traumático ou neurose de guerra, como você queira chamar. Tem vários nomes para isso. Psicose de guerra e isso é uma realidade para todos os ex-soldados, né? Desde as guerras mais modernas, desde a Primeira, a Segunda Guerra, Vietnã. Acho que Vietnã ainda e Iraque são um pouco piores porque você viu muita coisa e muita gente inocente morrer por conta de bombardeios e elas não tinham nada a ver com isso, tinha envolvimento de muitos civis, né? Não eram pessoas preparadas para a guerra, dentro da guerra. Então, eu acho que acaba se tornando um pouco pior aí, para quem viu isso. E porque também não são guerras onde você pode definir que é bem contra o mal, igual era dos aliados contra o eixo. Uhum. Você tinha essa definição. A linha entre o que era certo e o que era errado é muito clara, independente de você ter vivido aquele contexto ou não. Tipo, a história mostra. Uhum. Quando você vê Guerra do Vietnã, quando você vê o início da guerra no Iraque e no Afeganistão, você vê que não existe essa linha. Basicamente, você tá lutando contra alguma coisa que você nem entende o que é, né? Pois é. Isso mexe muito mais com a pessoa quando ela não sabe se tá matando um inocente ou se tá matando uma pessoa que merece morrer, não que alguém merece morrer mais. E eu acho que as ordens eram muito mais frias também, né, nessas guerras. Tipo, você vai matar porque sim. Porque a gente tá mandando você entrar naquele vilarejo e matar todos. Então eram mulheres, eram crianças, então pessoas que não estavam diretamente envolvidas com a guerra, acabaram sendo afetadas por ela, acabaram sendo mortas e esses soldados assistindo tudo meio passivamente, né? Ou ativamente. Alguns assistindo bombardeios de vilarejos, outros participando de invasões a vilarejos e matando todos, porque o medo também é tão grande, né? De você sofrer uma retaliação ali que você acaba matando o que vem na sua frente. Essa é uma das coisas que eu mais vi durante o período que eu tava estudando a Primeira Guerra. Você vê porque você tem medo. Não, você mata porque você tem medo. Você não mata conscientemente, realmente. Você mata a própria morte. A morte vem contra você, você mata. E pra eles, eu acho que é muito pior, porque você tem ordem pra matar e você tem que matar, senão você tá fazendo algo contra o seu governo. Então é horrível se você parar pra pensar nisso, né? E como é que esses caras vão racionalizar tudo isso quando retornam? Eu ficaria meio pinóia, eu acho. Porque eu não conseguiria parar pra pensar naquilo que eu fiz na guerra. E eu passei, tipo, quanto tempo que talvez o Frank passou na guerra? Coisa de uns 3 anos, né? Então, 3 anos eu tendo que racionalizar cada uma das mortes que eu acabei sendo responsável, não é? Não foram 8 anos? Foram 8? Eu tô com 3 na cabeça, eu acho que em algum momento ele fala 3, mas... Não sei, enfim. É porque ele saiu quando a filha dele, logo que a filha dele nasceu, ou quando a mulher dele tava grávida, alguma coisa. É porque eles vão e voltam, na verdade, né? Você tem uma pausa. Tem aquele lance dele vir pra guerra com a mulher grávida e voltar com o filho já grande e tal, tem todo esse lance de ir e voltar. Mas não é, o 3 anos talvez não é quando ele começa a fazer as missões especiais? Provável, deve ser isso. Então, deve ser isso, porque aí ele se envolve com missões especiais e é aí que começa toda a questão, né? E eu acho que um dos pontos principais é que ele viu o que ele fez. Talvez o que desencadeou muito mais essa questão traumática dele é quando ele assiste o que ele fez. E aí que o bicho pega. Que até então talvez você não tinha racionalizado que são pessoas inocentes, que às vezes não mereciam ter morrido, e aí o esquema esquenta.
uma das coisas que a gente tinha levantado é quem que fez como foi feita a ponte entre o universo Marvel aí no Netflix e talvez no cinema, e como ela se encaixa dentro do universo. Então, eu fiquei feliz pra caramba que essa série é praticamente independente. Se não fosse pela Karen Page, ela seria independente das outras séries também. Eu acho que isso é o que faz com que ela funcione melhor. Eu acho muito engraçado como a Marvel conecta tudo e ao mesmo tempo nada tá conectado, sabe? Porque as séries da Netflix, elas funcionam muito melhor por si só, quando elas não precisam ficar respondendo a outras séries ou ao próprio universo cinematográfico da Marvel. Tanto que a primeira temporada de Demolidor, a primeira temporada de Jessica Jones e a primeira temporada de Justiceiro, elas não tentam fazer conexão com nenhuma outra série, ou com os próprios filmes. Eu acho que é por isso que elas funcionam melhor. E com Justiceiro, que se não fosse pela Karen Page seria totalmente independente, acho que isso dá muito mais liberdade criativa e explora lados que não poderiam ser explorados se você ficasse tentando conectar tudo o tempo todo e mostrar que a gente tá dentro do universo cinematográfico da Marvel. Até porque nem precisa, né? Ele já tinha aparecido antes, então, tipo, a pessoa meio que deduz, a ponte tá com ele ter participado lá do Demolidor e pronto. Na segunda temporada de Demolidor, tem aquele chefão lá, aquele coronel que faz o depoimento de quando o Frank salvou eles daquele momento que eles estavam encurralados e esse coronel perdeu a mão. Essa missão tem, né? Na série de Justiceiro. Então aí tá feita a ponte. Essa é uma dúvida que a nossa Débora, que está aí por aí em algum lugar, fez pra saber, mas assim, pra mim ficou bem claro. O Justiceiro apareceu na segunda temporada de Demolidor, eu não preciso de mais ponte nenhuma. Pra mim tá tranquilo, ele pode seguir a trama dele, ele segue a partir do ponto em que terminou Demolidor, e aí ele tem uma trama totalmente nova, e aí quem faz essa ponte foi a Karen Page, e eu agradeço muito que não foi, né? Claire Temple, eu não aguento mais a Claire Temple, porque o primeiro Demolidor ela passou, aí a partir do momento que ela começa a aparecer esporadicamente nas outras, não vai, ela perde todo, que ela tinha um pouco de carisma na primeira temporada de Demolidor, aí ela perde todo o carisma e parece uma forçação de barra, assim, tipo, põe ela lá no meio. Então, eu fiquei feliz porque quem fez isso foi a Karen Page. Vale lembrar que o detetive também é uma das pontes, né? Marrone. Mas é porque funciona no mesmo lugar, né? Naquela região do Nova York. Envolvendo o núcleo da Karen. Também tem o editor dela, né? O editor do jornal lá. Eu gosto dele. Eu também. Eu acho que ele tem um carisma único, assim, Sim. Parece. Eu gostava, na verdade, uma das coisas que talvez vocês disseram que não gostaram, a da Karen na segunda temporada de Demolidor, eu gostei exatamente a transição, de que ela sai do escritório e ela começa a transição pro jornal, que ele auxilia ela a fazer essa transição pro jornal e ver potencial nela, né, pra ela ser jornalista. Então é uma das coisas que eu gosto na temporada. Acho que uma das poucas coisas que salva da segunda parte em diante da temporada de Demolidor, da segunda temporada de Demolidor. Como eu falei, eu tenho simpatia pela personagem, então aí, né, eu me apego um pouco mais à trama dela. Então... Eu queria ter o dom de arranjar emprego igual ela, com a ficha suja, sem currículo. Sim! E ela virou assistente de advogado. Putz, agora é jornalista, ela arranja emprego fácil. Eu também gostaria, mas assim, a gente não pode, porque a gente tem que ter um diploma que fica guardado e não serve pra nada, mas enfim. Agora nós vamos para o último ponto, que a Débora falou assim, que ela não gostou, né? Acontece um problema, né? A Marvel vai criar a Disney vai criar uma plataforma própria, né? E aí, temos a pergunta. O que vocês acham que vai ficar o futuro dessa parceria da Marvel e da Netflix? Será que ela permanece? Será que ela deixa de acontecer e a Marvel assume então todas e encabeça todas essas séries? Será que eles finalizam? Para começar, essas séries só são distribuídas pela Netflix, né? Elas são feitas pelo ABC, mesmo canal de agentes da S.H.I.E.L.D. Só que elas são distribuídas pela Netflix. Eu acho que pelo fato de elas estarem ali, elas vão continuar ali. Tanto Demolidor, que o ano 3 vai ser na Netflix, tá certo? Jessica Jones, o ano 2 também vai ser na Netflix. E só que assim, né? Já faz quase 2 semanas, não, 1 semana, né? Que o Justiceiro estreou e a gente não teve nada sobre renovação e coisa assim. E a série, apesar das críticas não terem sido lá tão favoráveis,
no Rotten, acho que ela tá com 65%, mas ainda assim o apelo público é forte em cima dessa série e ainda teve renovação. Pode ser que talvez essas novas temporadas, com exceção de Jessica Jones e Demolidor, vão para esse serviço de streaming da Marvel. E tanto que as outras séries, todas as séries foram anunciadas mais recentemente, estão indo direto para lá já, né? E tem esse rumor de que eu não lembro o nome da série agora, mas ela ia pro Hulu também, junto com Fugitivos, e não vai mais, vai direto desse serviço de streaming da Disney. É que assim... E tanto que o Hulu é da Disney, né? O ABC também é da Disney, então, cara, eu acho que com o tempo eles saem, mas essas séries que já estão rolando, eu acho que continuam. Eu já acho que elas não vão, perdurar tanto assim, igual o Agents of S.H.I.E.L.D. Porque essas séries, se ela passar da quinta temporada, cara, já começa a ficar desgastante. E agora você tem a queda de Murdoch, que é o ápice do foco do Justiceiro, o ápice dele na merda e tal, passando por problema mais difícil da vida dele. Depois disso tu vai ter... o Demolidor, desculpa. Depois disso você vai ter o quê? Você não vai ter grandes coisas. Então acho que essas séries elas ficam mais bonitinhas com no máximo 3 temporadas, tal, começo, meio e fim. Até porque elas são basicamente filmes, né? Tem uma continuidade grande entre os episódios. Então não dá pra ser tipo um Game of Thrones que você faça até a 8ª temporada, indo pra 9ª. Eu acho que elas não vão se perdurar tanto, não. Eu também acho que elas vão acabar se finalizando, se encerrando, assim, em talvez o Demolidor em 3 temporadas, o Justiceiro acho que fique nessa, a Jessica Jones eu não sei o que eles vão fazer pra 2ª temporada, então o que me preocupa um pouco. E eu acho que o Justiceiro ele perdeu muito, porque a galera ainda tá contando sobre a Liga da Justiça. É uma das coisas que eu tava conversando, inclusive com o Diego ontem, quando eu falei, né, que a gente ia fazer esse podcast, ele falou assim, olha, eu acho que o Justiceiro ele foi prejudicado exatamente porque a galera tá tão preocupada em falar da Liga da Justiça que ninguém se preocupou em falar muito do Justiceiro, apesar de estar muito boa, sabe? Não desmerece a série porque poucas pessoas estão falando dela, né? Então, talvez é por isso que ela ainda não tá muito alta também, as avaliações dela. É porque o Justiceiro, as discussões envolvendo o Justiceiro não são discussões fáceis iguais à Liga da Justiça, porque são tons muito diferentes, abordagens muito diferentes, e tanto que Justiceiro está sendo bastante polêmica em alguns nichos, né, pelo que eu andei vendo em alguns debates que eu tive. E Liga da Justiça não, geralmente, claro, Liga da Justiça tem um debate muito mais fácil, só que, voltando a isso das séries da Netflix e como elas vão ser no futuro, eu também acho que vão rolar poucas temporadas ali. Eu ainda acho que eles arriscam 5 temporadas em cada série, mas eu acho que o Justiceiro já é um passo adiante, porque abre caminho para novas séries. Então, mesmo que tenham menos temporadas, elas podem estar sempre tendo novas séries, todos personagens novos, porque esse núcleo urbano da Marvel é muito rico, é muito dinâmico, é muito cheio de história boa para contar, sabe? E, tem tanto personagem que pode aparecer que se limitar aos defensores ou se limitar ao Justiceiro seria uma burrada tremenda. Tem Cavaleiro da Lua ainda, né, que o pessoal pede bastante. Sim. Então, aí já deu uma outra oportunidade. Eu já até zoei no Twitter que eu queria que o Zack Snyder disse um filme do Cavaleiro da Lua. O personagem viajado. Eu gosto dele, tá? Viajado, dá pra... Eu gosto dele, tá? Coitado. De quem? Zack Snyder. A galera não deixa ele em paz. A galera não deixa o cara em paz. Eu também gosto. Ele é tão... Eu gosto demais dele. Eu adoro o visual do filme dele. O que eu só não entendo porque que ele não gosta de contar história, né? Que ele não gosta de roteiro, mas tirando isso, eu gosto de Zack Snyder. Ele conta a história dele. Aí um filme do Punisher pela mão do Justiceiro seria interessante, não seria não? Cheio de câmera lenta e bala voando, seria legal. Um filme do Punisher pela mão do Justiceiro. Pela mão do Justiceiro, pela mão do Zack Snyder. Zack Snyder. Ficaria, eu não sei, deixa eu pensar, eu acho que sim. Eu gostei de 300, então depois disso não... Cara, outra coisa que eu gostaria de bater palmas é pro Steve Lightfoot, que foi o criador e roteirista da maioria dos episódios de Justiceiro. Pô, o cara manda muito bem. Sim. Ele vem de qual série que ele vem agora? Hannibal. Ele vem de Hannibal. Hannibal, né? Poxa, o roteiro dele é muito bom.
E eu, apesar de ter assistido Hannibal e adorado Hannibal, eu não sabia do envolvimento dele. Tipo, pô, baita surpresa. Também não sabia, não. E outra coisa sobre o Justiceiro que eu achei muito da hora foi a trilha sonora do Tyler Bates, mesmo compositor de Guardiões da Galáxia. Olha, várias informações aí que eu não fui atrás. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu gostaria de saber qual nota vocês deram pro série. Débora, política de notas? A gente já fez antes. Então, estamos livres para dar notas. Vocês querem começar? Eu começo, então. Eu daria uma nota 8,5 pra ele. Olha, Quer se justificar ou não? Fica só 8,5 e Não, pronto. a gente já falou bastante. 8,5. A gente já definiu bastante. bom, na minha crítica, eu dei 5 estrelas. Mas se for para fazer de 10, eu daria acho que 9,5. E eu tiraria esse meio ponto justamente por causa do excesso de episódios. Que eu acho que a trama podia ser resolvida em 10. Bom, eu dou 8 porque eles ainda não resolveram alguns problemas de personagens chatos. Porque teve alguns personagens ali que, foi arrastado, entendeu? Então, eu dou 8 porque eu sou exigente. Mas foi muito bom. Uma coisa que a Netflix insiste em fazer também, eu não vou dar muitos spoilers, né? Mas é aquela coisa de ficar empurrando o que você quer ver até o último segundo. Eles podiam parar com isso e colocar logo o que você quer ver no primeiro episódio, né, cara? Sim, não precisa. Só que eu entendo essa decisão nessa temporada. Eu sei de qual personagem você está falando, mas eu entendo porque pro público, pra quem não conhece os quadrinhos, pode ser uma baita revelação, sabe? Sim, pode ser algo inesperado. Tá, entendi. Então, deixando no ar isso, né? Sabendo que poder ser aguçado aí a sua curiosidade, nós encerramos esse podcast com uma review do Justiceiro. Espero que gostem, porque eu gosto muito de fazer review. Eu descobri isso recentemente. Eu gosto de deixar as coisas em aberto para as pessoas irem lá e assistirem. Então, foi uma experiência muito boa. Eu relutei um pouquinho, eu tinha colocado já na minha lista para assistir, né? No primeiro dia, eu assisti no segundo dia depois do lançamento. Porque já baixei aqui no Facebook, já vi uma... é muito lenta. É muito arrastada. Aí eu falei assim, não, de novo um Punho de Ferro. Luke Cage. Não, eu gostei do Luke Cage por algumas razões, tipo de... que ele trabalhou muito bem a periferia. Mas, enfim, aí eu falei assim, não, né? Mas eu falei assim, não, eu vou assistir. Porque eu tava esperando isso pro ano inteiro. Já passou a Liga, eu tava esperando a Liga e eu tava esperando o Justiceiro. Vou assistir. Não me arrependi um momento sequer. Então, fica aí a dica. Não vá pelas críticas, assista você mesmo e veja, né? A não ser a nossa aqui, porque a nossa aqui foi muito divertido de fazer. Ô, Thames, Oi. mas lembra que você disse que eu ia ficar entediada se assistisse? Mas é porque você não gosta de violência. É porque você não gosta de violência. Uma das bases que fundamentam o Justiceiro, eu acho que foi muito de violência. Aí a Débora, ela já não conseguiu assistir, tipo, o básico que é Stranger Things, assim, sabe? Só porque é um pouco assustador. Então, eu acho que Demolidor é meio... Demolidor. Olha que coisa, eu tô com Demolidor, o Justiceiro, caramba, Punisher. Fica mais fácil. Eu acho que ela seria um pouquinho mais difícil pra você assistir, Débora, mas é só por isso. É que ela já começa com um tom bem violento, na minha opinião, assim, os primeiros momentos de bullying e depois dele quebrando tudo, então... Não, mas eu sei que só porque não é pra mim, eu sei que tem seu valor, a série, pelo que vocês falaram, parece ser muito boa mesmo. Eu acredito em vocês. É só por isso, é que você, né, você tem preguiça de violência, então aí eu só... Mas eu posso selecionar as partes que seriam interessantes pra você, que eu não... Eu posso assistir de novo, não tem problema. E aí eu tenho Netflix, eu vou na sua casa e a gente faz uma maratona cortada de Demolidor do Justiceiro. Não, olha obrigada.
Mas tá bom, pessoal. Obrigada por vocês que participaram, por vocês que ouviram. Esse podcast, eu fui treinar piano enquanto ele tava acontecendo, mas eu tenho certeza que alguma coisa de boa saiu daqui, se você gostou da série, então... Se não gostou, também é uma boa oportunidade pra assistir, apesar da Débora não querer fazer uma maratona cortada de... Não, é porque não tem graça, né? Mas, enfim... Quem sabe um dia. Não, mas o que eu ia dizer? Obrigada a vocês. Esse foi... a gente ia falar que é o penúltimo Bolsa Nerd do ano, já tá virando a lenda urbana, porque a gente fala isso toda vez. Todas as vezes, e não é o penúltimo, a gente sempre inventa um pra colocar no meio. Verdade. Mas enfim, a gente tá tentando que esse seja o penúltimo do ano. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui durante esse ano de experiência pra gente. Obrigada pelas dicas, pelo suporte. A gente ainda quer fazer uma review do nosso ano aqui, né, Thames? Falar do melhor, do pior, como é que foi pra gente, tanto como pessoas que acompanham a cultura pop, quanto como pessoas e tal. As pautas falhadas, os dias que a gente perdeu, as encruzilhadas que nós nos metemos. Com certeza. Então, a gente ainda vai falar isso com vocês, mas muito obrigada a vocês que estiveram até aqui com a gente. Obrigada a vocês que participaram no podcast com a gente hoje. Obrigada, Thames. Obrigada por ter segurado. Nada. A Thames é minha outra metade aqui no Bolsa Nerd. A gente se apoia muito. Quando eu não posso fazer, ela faz e vice-versa. Obrigada, Jonathan. Não, mas deixa eu comentar uma coisa, Débora. Você falando assim, não, faz a pauta, mas você fala disso, 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 disso e disso. Eu falei assim, pô, ela já fez a pauta. Não, foi... Eu só fui um esqueleto, mas enfim. Força do lado. Obrigada, Jonatas. De nada, eu que agradeço. É sempre uma honra participar aí. Obrigada, Felipe. Desculpa que você não pode ter ido dormir mais cedo hoje. Acredito que eu não vou dormir, não são esses meus planos. Então não vai ter desculpa. Não, eu tenho que agradecer e dizer que ainda sou sua fã. Obrigado. Saiu lista tua hoje no site, não foi? Saiu? Qual? Não sei, era uma coisa de continuação de filme, algo assim. Pode ser que sim. Eu não vi hoje, eu tava no médico. Eu vi no meu tempo livre, mas obrigada a vocês que participaram. Acompanhe o Terra Zero, tem no Twitter, no Facebook, tem nossa página. Tem o Padrim também, se você quer ser uma madrinha ou um padrinho do Terra Zero, é só ir lá e tem as discussões. Eu não vou dizer o que acontece, porque eu sempre esqueço, mas, sei lá, tem um grupo lá que participa pra quem é padrinho, ou coisa especial. Acho que vocês vão gostar. Acompanhe o Bolsa Nerd. Fala das nossas camisetas. Calma. Acompanhe Desculpa! Acompanhe o Bolsa Nerd, também tem no Twitter, tem no Face. Tem uns vídeos que a Tamires tem feito. Ela fez um vídeo sobre Liga da Justiça que ficou muito bom. Parabéns, Tamires. Obrigada. É incrível como a gente tem opinião parecida. Eu achei as mesmas coisas que você, por sinal. Não é eu, você é a Carol, então. Porque a Carol me ajudou, porque a gente ficou discutindo no cinema. Muito bom. Tá, por sinal, beijos pra Carol. Beijo, Carol. E tem as nossas camisetas do Bolsa Nerd, que são das causas que a gente apoia, sobre o Ask Me About My Feminist Agenda, que é feminista, que tem a ver com aquela capa da Marvel, que foi polêmica e tal. E a Be The Hero. E é Marvel. É Marvel. Enfim, tem a Be The Hero, que é sobre a nossa campanha sobre tolerância na comunidade nerd. Se vocês têm interesse, é só falar com a gente, que a gente tá fazendo um valor bem acessível, sem um fim lucrativo, só pra... como é que foi a palavra? Autossustento? Sim. Isso aí. Então, é isso. Obrigada pelo apoio, obrigada por estarem aqui com a gente. Até mais e tchau. 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 Gente, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Falou.